Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança. Estamos todo cortado. Portanto profetiza, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: e eis que vos abrirei as vossas sepulturas, sim, vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o farei cumprir, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor nos relata no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Ele relata quando Deus criou todas as coisas. É algo maravilhoso. A gente vê Deus criar do nada. Hoje, só da gente ver o homem criar alguma coisa, partindo de uma matéria, já é fantástico. Agora imagine Deus criar todas as coisas do nada, através do poder da palavra. Haja isso, haja aquilo, e as coisas foram se formando. Não é como muitos dizem, que se formou de uma grande explosão, do Big Bang, enfim, todas outras coisas que o homem diz, não querem atribuir que o autor dessa obra-prima, dessa pintura maravilhosa que é o universo, que é essa terra, o mar, a sua natureza, foi Deus que criou. E quando Deus criou, Ele também formou com as suas próprias mãos, Ele formou o homem. Ele formou o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. E aí Deus também criou a mulher, porque não se achava nada que se encaixasse com o homem. Todos os animais tinham seu par, o casal se formava, mas o homem não se achava ninguém que combinasse. Imagine colocar o homem combinando com a girafa, o homem com uma onça, até mais ou menos, uma onça. Enfim, Deus criou a mulher. E logo depois que Deus criou a mulher, Deus também orientou ao casal tudo o que podia fazer. E disse ao homem
com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal, dela que não se aproximasse, que não comesse desse fruto, e o dia que eles fizessem isso, certamente eles morreriam. Amados, e vocês sabem o que aconteceu? O homem desobedeceu, o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele não morreu fisicamente, mas ali ele morreu espiritualmente. O homem passou agora a ser um morto-vivo, morto espiritual, porque havia a palavra do Senhor dito isso. E a pior morte que existe não é a morte física, é a morte espiritual. E quando nós lemos esta palavra do profeta Ezequiel, ele tem essa visão, e essa visão é exatamente com o reinado de Judá, a qual havia sido levado ao cativeiro, e o Senhor dando a palavra que restauraria, mesmo que eles estivessem distantes, mesmo que eles estivessem mortos, os ossos sequíssimos, numa situação só de um milagre, Deus traria de volta. Esta é uma palavra que Deus deu através do profeta Ezequiel, homem de Deus que se criou, que se formou dentro do cativeiro, homem que profetizou aquilo que Deus mandara. Inclusive esta visão do vale de ossos secos, que muitas pessoas ouvem, muitas pessoas eles pregam sobre isso. E nessa noite eu gostaria de estar intitulando essa palavra, trazendo vida aos mortos. Trazendo vida aos mortos. Presta atenção nessa palavra. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Quando se fala vem sobre mim a mão do Senhor, quer dizer o poder de Deus sobre a minha vida. A mão do Senhor, sempre quando é estendida sobre nós, é sinal de poder sobre as nossas vidas. E quando o profeta Ezequiel diz, a mão do Senhor veio sobre mim, ele quer dizer, o poder de Deus veio sobre mim, amados. Colocou no meio de um vale cheio de ossos secos, e eram numerosos, amados. Amados, eu quero dizer para você que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nascemos de novo, passamos a servi-lo, a mão do Senhor, do Todo-Poderoso está sobre a nossa vida, e Ele nos coloca no meio de ossos secos, que são numerosos e estão secos, mas nós estamos cheios de poder. Nós estamos neste mundo, amado, autorizado e revestido de poder para trazer vida a esses mortos-vivos que nos cercam, que estão nesse mundo, amados. Deus colocou Ezequiel no meio dos mortos há muito tempo. Foi ali que Deus colocou ele, naquele vale. Os ossos estavam sequíssimos. Aqui é o fim dos recursos naturais, não tem mais jeito. Só Deus para dar a solução, ou seja, só o impossível. A nossa situação, amado, sem Deus é impossível. Aqui nessa terra até muitas pessoas se dão um jeito, através da medicina, através dos médicos, medicamentos, mas chega uma hora, amado, que esta pessoa, ele precisa do impossível. A salvação não se compra. A salvação é conquistada através do reconhecimento do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E isto é algo impossível que só Deus pode fazer. Nós não entramos, não recebemos a salvação, não entramos no céu por méritos nossos. É o Senhor, pela sua infinita graça, pelo seu impossível que fez a nossa vida. Porque todos nós, amado, quem matou o Senhor Jesus Cristo foi os nossos pecados. Nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados todos para o inferno. Não havia solução para nós. Somente Jesus, através do impossível, Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. A partir do momento que nós conhecemos a palavra, nós só vamos para o inferno se nós quisermos, amado. Porque se nós servimos o Senhor, obedecemos a sua palavra, com certeza estaremos nas mansões celestiais com o Senhor. Nós vemos quando Lázaro há 4 dias estava morto, parecia tarde demais, mas o Senhor vem e traz a solução, traz vida. Quantas vezes que nós encontramos pessoas que dizem, é impossível,
a mudança dessa pessoa. É impossível essa pessoa ser transformada. É impossível essa pessoa servir a Deus. Mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para o Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 27, diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, se você tem algo impossível aos olhos humanos, ao entendimento humano, coloque nas mãos de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Ele pode realizar aquilo que os homens não podem fazer, Deus pode fazer. Aqueles ossos desorganizados, espalhados, mostra a desorganização de uma vida sem Deus. Uma pessoa que não serve a Deus é uma vida bagunçada, desorganizada, amado. Se você der uma olhada numa pessoa que não serve a Deus, é endividado, problemas de vícios, problemas na família, problemas de saúde, problemas de caráter, problemas de todas as áreas você vai encontrar na vida dessa pessoa sem Deus. O caráter de uma pessoa só é modificado através da prática da palavra de Deus, amado. Esse caráter vai ser moldado. Então o homem sem Deus, ele vive uma vida toda desorganizada, ele vive uma vida toda bagunçada. Então quando Jesus entra na vida dele, ele organiza tudo. Ele passa a ser agora um homem e uma mulher organizados. Muitas pessoas são verdadeiros mortos-vivos, não encontram o sentido das suas vidas. Quantas pessoas que você encontra, para ele não tem sentido de vida, porque são mortos-vivos. Deus pergunta no versículo 3 e 4: poderão viver esses ossos? As pessoas que você conhece, que você convive, que te cercam no meio da sociedade, pode viver, pode ter vida. É o que Deus pergunta: poderão viver esses ossos? Poderão viver essas pessoas? Poderão ser transformadas essas pessoas? E aí Deus diz o seguinte: profetiza a esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor e viverás. Profetiza. O profetizar aqui, amado, é falar. Quando você olha para a Bíblia, nós encontramos grandes profetas que fez grandes milagres. Nós olhamos para o profeta Elias, que realizou 7 milagres. Nós olhamos para o profeta Eliseu, que realizou 14 milagres. Milagres de mandar descer fogo dos céus e abrir e derramar fogo e queimar, destruir vidas ali. Homens que mortos ao tocar nos seus ossos ressuscita. E aí nós encontramos Jesus falando a respeito de João Batista e dizendo para eles, dizendo o seguinte, testemunhando de João Batista: dentre os nascidos de mulher, este é o maior profeta que a terra já viu. E aí você olha para o ministério de João Batista, você vê uma profecia, ele profetizando, dizendo o seguinte, mostrando que Jesus viria trazendo o poder do Espírito Santo e também trazendo o juízo. Na sua mão já está o machado, na sua mão está a pá para jogar o trigo na eira e a palha para ser queimada. Foi a profecia de João Batista, a única profecia dele. Mas como assim Jesus diz que é o maior dos profetas? Sabe por quê? Foi o homem que pregou, que denunciava o pecado, que anunciou a vinda do Senhor, foi o que mais falou. Profecia, amado, não quer dizer o sobrenatural aqui, mas aquele que profetiza, aquele que fala e profetiza o quê? A palavra de Deus, pronuncia a palavra do Senhor. Quando você profetiza sobre a vida de uma pessoa, Jesus te ama, Jesus pode transformar. Abra o teu coração, deixa Jesus entrar. Você está profetizando na vida dessa pessoa, e quando essa palavra penetra no coração dessas pessoas, esses ossos secos, esses mortos vivos vão viver, e o milagre vai ser completado na sua vida. Eu creio, amado, que muitos de nós éramos como esses ossos secos, eram como mortos vivos, mas Jesus, alguém profetizou nossa vida, Jesus entrou, que Ele é a própria palavra, e a nossa vida foi transformada, porque alguém profetizou. Profetiza sobre a vida de alguém que está ao seu lado
Fala algo para ela de bom. Abra a tua boca e pronuncie algo de bom sobre a vida dessa pessoa. A palavra é um remédio para todos os tipos de problemas, amado. Não existe remédio melhor e mais completo do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Para todos os tipos de problema você tem uma palavra. Abra a tua boca. Eu quero fazer uma pergunta a você. Que tipo de profecia está saindo da tua boca? Você tem profetizado? O que você tem profetizado sobre a vida do teu próximo? O que você tem profetizado sobre a vida da tua família? O que você tem profetizado para você mesmo? Através da palavra pregada e ensinada é que os mortos espirituais viverão. A Bíblia diz em Provérbios: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não está falando da profecia do modo sobrenatural, mas não havendo palavra, não havendo ensinamento, o povo se corrompe. O que leva à libertação de uma pessoa é ouvir a palavra e praticar a palavra, amados. Quantas pessoas que erram por ignorante, por não prestar atenção na palavra do Senhor, por não colocar em prática a palavra do Senhor. Você sabia que existe o livro dos Atos dos Homens, e nós vamos ter que dar conta de palavra por palavra, seremos julgados pelas nossas palavras, pelos nossos atos. Tudo está sendo registrado. Você já imaginou quantas vezes você atrapalhou a obra de Deus? Eu falava esses dias, na quinta-feira, com os amados ali no pequeno grupo, que muitas das vezes, em vez de nós sermos usados por Deus, por Jesus, nós somos usados pelo diabo. Quantas pessoas, como a pastora Fernanda pregou no sábado aqui, que são crentes, que cantam, que carregam a Bíblia, mas convivem há muito tempo com o demônio e levam uma vida normal. Mas Jesus, através da sua palavra: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E a boca fala que o coração está cheio. E quando você pronuncia a palavra de bênção, de profecia, a palavra vai se cumprir na vida das pessoas. Quando você olhar teu vizinho, colega de trabalho, que é um perturbado, que é um endemoniado, mas você levanta a tua mão e profetiza: Jesus entra nesse coração, Jesus transforma essa vida. E cada vez que você encontrar, você diz: Jesus ama você, Jesus quer mudar a sua vida. Você vai ver que chega um momento que essa vida é transformada pela profecia transmitida através dos seus lábios. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. E todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ela. Pela sua justiça que praticou, viverás. Quando Ezequiel profetizou, aconteceu um milagre. Quando Ezequiel profetizou, aconteceu um milagre. Amado, isso é uma verdade. Antes mesmo de eu conhecer Jesus Cristo, trabalhando em uma companhia de asfalto, até falei para o nosso irmão ali, o Divanil, que ele foi visitar o irmão dele ali em Cafelândia, e aquele asfalto de Nova Aurora a Cafelândia eu trabalhei ali. E o meu encarregado, que era chamava Francisco, chamava de Chicão, ele era crente, ele era cristão, e ele dizia o seguinte: ele falava para mim assim: menino, você um dia vai ser crente. Eu não, Chicão, não, você vai encontrar uma mulher crente, você vai casar, você vai ser um homem de Deus. E eu ria. Isso que ele fez era o quê? Uma profecia, profetizando bênção na minha vida, porque para mim não tinha jeito. O meu negócio era briga, bebida, farra e todas as coisas que não prestavam. Eu achava que para mim isso não, e ele sempre falava:
Quantas vezes de manhã ele parava, o caminhão estava saindo e dizia assim: espera, porque eu tinha acabado de chegar, tomado um banho e já tinha que ir para o serviço, não tinha dormido a noite inteira e fazia esperar. Quando eu chegava lá que eu estava trabalhando, ele chegava e dizia assim para mim: menino, teu dia vai chegar, você vai ser um servo de Deus. Eu não é para mim. Ele profetizava todos os dias na minha vida. Amado, aqui, quando eu cheguei aqui em Guaíra, eu descobri que ele falava para mim que ele morava em Terra Roxa. Eu procurei esse homem em Terra Roxa, encontrei esse homem, levei minha esposa, minha filha, falei para ele. Ele chorou quando eu contei para ele da minha vida, do meu tempo de ministério e das palavras que ele dizia, que ele profetizava. Então, meu amado, eu quero dizer para você, você que tem filho, que tem esposo, que tem esposa, que tem alguém na tua família, comece a profetizar, comece a dizer, amado, que essa vida tem jeito, que ele vai ser um servo de Deus, que vai ser um homem abençoado, que vai ser uma mulher abençoada, porque as tuas palavras têm poder, porque você é um servo de Deus, você serve ao Senhor e você profetiza a esses ossos secos, profetiza a esses mortos vivos e eles vão ser bênção, amém? Você pode glorificar o Senhor, você pode profetizar na sua família, você pode profetizar nos seus amigos, porque tem jeito, tem jeito. Amado, os ossos começaram a juntar, cada qual no seu lugar. Sabe o que é isso? Cada um começa a descobrir a sua função, que foi chamado. Eles começam na igreja a se encaixar, um vai para a música, outro vai para pregar, cada um se encaixa. Esse é o corpo de Cristo que vai se encaixando, cada um na sua função, como foi chamado. O verso 8 e 9 mostra a importância do Espírito Santo de Deus, porque quando ele profetizou, já imaginou que rebuliço, amado? Porque era um exército numeroso, aqueles ossos se juntando, aqueles ossos secos, aquele barulho se levantando, e nervo, e músculo, e carne, e pele, e todo ali, e ali, mas ficou aquele boneco, tudo parado. E Deus diz assim: profetiza o fôlego de vida, profetiza o Espírito. E ele profetizou dos quatro ventos que viesse sobre eles o Espírito de vida. Amado, isso é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não adianta eu ser transformado, não adianta eu estar ali em pé, mas eu preciso do poder do Espírito Santo sobre minha vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso para ter vida, eu preciso ter vida com o Espírito Santo de Deus. Ezequiel profetiza: vem vento dos quatro cantos e assopra sobre esses mortos. Amados, vamos profetizar sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que vêm o Espírito Santo, amado. Amado, quantas vezes que nós encontramos pessoas, amado, que estão convertidos, estão dentro da igreja, conhecem a Bíblia, mas são mortos vivos. Vive assim, parece cochilando, vive no mundo da lua dentro da igreja. Falta do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Comece a clamar e profetizar. Você quer ter um marido cheio do Espírito Santo? Quer ter uma esposa cheia do Espírito Santo? Quer ter filhos cheios do Espírito Santo? Impõe as mãos e profetiza sobre eles. Diz assim: Espírito Santo, venha sobre essa vida, muda essas vidas. Precisamos ser cheios. Nada adianta estar tudo no seu devido lugar, se não houver ação do Espírito Santo, não adianta. Amado, os 12 apóstolos e os demais que ali ficaram, eles estavam preparados, foram preparados pelo maior mestre que já existiu, que foi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só depois de cheio do poder de Deus, que eles puderam sair, amado. Seria uma pessoa, amado, todo completo. Imagine um carro, último tipo, impecável, brilhando, limpo, cheiroso, mas sem combustível e sem óleo no motor. Adianta alguma coisa? É a mesma coisa, você é a pessoa mais bela que o Senhor colocou na face da terra, mas sem o Espírito Santo na tua vida, você é igual a um carro sem combustível, sem óleo.
Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fala para essa pessoa: você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa experimentar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos cada dia mais ser cheio do Espírito Santo de Deus. Evangelho de João capítulo 20, verso 21 e 22 diz: disse-lhes Jesus: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Os discípulos estavam prontos para serem enviados, mas faltava o sopro do Espírito Santo, e o Senhor Jesus soprou a unção sobre eles. O verso 10 diz que se tornaram um grande exército. Um grande exército, se puseram em pé. Deus não nos deu vida somente para cuidar dos nossos interesses, amados. Deus nos capacitou para ser um grande exército, para cuidar também dos interesses de Deus, não só dos nossos. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, amado. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém? Diga comigo: nada pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Vamos dizer agora: Deus, se tiver alguma coisa no meu coração que está ocupando o teu lugar, eu profetizo e autorizo que o Senhor tire, em nome de Jesus. Porque o lugar de Deus é o lugar de Deus sobre as nossas vidas, amados. Nada pode estar ocupando o lugar de Deus, amados. Nós devemos nunca esquecer que nós éramos mortos, amados. Todos nós éramos mortos. Efésios, olha o que a Bíblia diz, Efésios, a carta aos Efésios capítulo 2, verso 1. E Ele nos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estávamos ou não estávamos mortos? Todos mortos. Deus não nos tirou da morte somente para vir à sua casa, para sermos simplesmente ouvintes da palavra do Senhor. Ele nos chamou para o grande exército dele. Somos convocados para o exército do Senhor. Quantos aqui pertencem ao exército do Senhor? Se coloquem em pé. Deus, como autoridade espiritual, Senhor, nesse lugar, eu abençoo com toda a sorte de bênção todos aqui presentes. Que tenham uma semana de vitória, uma semana de bênção, e que o inimigo não se aproxime deles. E que as bênçãos que o Senhor já tem liberadas, que uma a uma chegue sobre eles. E que todo o vento de luta, de tribulação se afaste da vida deles, da família deles. E todo inimigo que se levanta contra essa obra, que caia por terra em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, hoje e para todo sempre. E o povo que é o exército do Senhor digam amém. Que Deus te abençoe. E vamos lá para o fundo comer bolo.